Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de luta. Agora a gente terminou aqui a audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores, Sorocaba. Tivemos a presença ilustre do deputado Vitor Lippe, também assessores do senador Marcos Pontes. A gente falou bastante ali sobre o projeto de lei 12/2024, que não precisa nem falar mais, só favorece aí a dona Uber, o governo e os sindicatos. E a gente teve a nossa fala. Hoje eu pude falar tudo que foi necessário ali para que os assessores e os deputados possam entender o que é que está acontecendo, o porquê que nós motoristas não aceitamos esse projeto de lei. Então, mais uma vez, mais um dia de trabalho. Agora o pessoal vai para Brasília, quem pode ir para lá vai ter a sua fala lá também, e a gente vai combater, essa é a grande verdade. A gente tem que combater essa PL, porque do jeito que está, ela jamais pode passar. E aqui a gente fez a nossa parte, na qual eu agradeço aí a presença de todos também que estiveram presentes. Muitos poucos motoristas que estiveram aqui. É aquela coisa, o pessoal acha que já acabou pelo fato aí de ter caído a medida de urgência. Ela caiu hoje, a medida de urgência, mas não quer dizer que está encerrado, está terminado e a gente precisa continuar combatendo. Eu vim hoje mais a caráter, estou aqui de terno e para que pudesse, né, ter a minha voz, a minha fala ali junto aos demais. Mas a nossa função aqui é estar junto com os motoristas, mostrando tudo sobre esse projeto de lei e que a gente não pode permitir que passe. Eu quero agradecer também ao vereador Ítalo Moreira, foi ele que presidiu aqui a nossa audiência pública, e o Duda também, da AMASP, que esteve aqui com nós, o Paulo Reis também esteve com a gente e fortaleceu aí a nossa audiência pública. É isso aí, gente. Agora vamos continuar a nossa luta aí, porque é muito mais do que necessário. Você vê, o governo está favorecendo aí a dona Uber, esquecendo do motorista. Essa é a grande verdade. O governo ele esqueceu do motorista, porque ele sabe que a parte dele vai vir através dos impostos aí. Então a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. É isso aí, gente. Tamo junto. A gente continua aí conversando com vocês, mas agora vamos trabalhar um pouquinho também. Valeu, tamo junto. PL 12/2024. Antes da PL, a Uber tem total autonomia sobre tudo. Ela é soberana ao motorista. Criou-se a PL 12/2024. Vai retirar? Não. A Uber continua com a sua total soberania. E já no artigo 1º, aqui no primeiro artigo da PL, eu estou com ela aqui, ela coloca a Uber como mera intermediária. A Uber, se você for lá no cadastro da Uber, ela é cadastrada como aplicativo de transporte. E tem os trabalhadores, os motoristas. Só que, para efeito de trabalho, a Uber ela não é aplicativo de transporte. A Uber ela é uma mera intermediadora. O que isso muda? Por ser aplicativo, empresa de aplicativo de transporte. Diferente de empresa de transporte por aplicativo. O que isso muda? Muda que a Uber não vai ter nenhuma responsabilidade sobre nós. Ela tem os direitos, ela ganha, ela recebe, mas o governo está deixando passar que ela não precise ter obrigações sobre nós, porque ela é mera intermediária. E aí o governo diz assim, olha, vocês não queriam autonomia? Vocês têm autonomia. Vocês não queriam direitos? Vocês têm direitos. Agora eu falo para vocês, fomos intitulados pelo PL como autônomos. E aonde é que está a nossa autonomia? Nós não podemos ser chamados de autônomos, porque autonomia nós não temos. Porque quem continua fazendo do mesmo jeito é a própria Uber. Então, o que acontece? Autonomia apenas para escolher a empresa? Autonomia apenas para ligar o aplicativo quando quiser? Isso não é autonomia, porque nós não precificamos.
quem precifica continua sendo a Uber. Se a Uber é quem precifica, não tem autonomia. Então, o título de autônomo ao motorista, ele não deve existir, porque nós não temos autonomia. Então, já começou aí, mera intermediária, não tem responsabilidade, ela não paga nenhuma obrigações a nós e classifica a gente como autônomo. Só que nós não somos. Então, só por esses dois itens aqui que eu estou falando, essa PL já é objeto de cair. Ela já não pode prosseguir. Só por causa disso. Mas eu vou além. Um detalhe que está acontecendo é o seguinte. Pelo fato da gente não ter direitos, quero dizer que a Uber, ela se utilizou, ela fez as reuniões dela também com o ministro, e ela está se utilizando de uma legislação que eles criaram lá na Califórnia. Na Califórnia foi criado a Proposição 22. Vocês vão de conhecer. A Proposição 22, ela coloca a Uber também como intermediária lá, só que lá ela trouxe benefícios aos motoristas, 2 deles pelo menos. Lá na Califórnia, os motoristas têm direito a plano de saúde e eles têm direito ao seguro de carro. Lá na Califórnia, a Proposição 22. Ou seja, a PL 12/2024 é um modelo raso do que a Uber criou lá nos Estados Unidos. E eu tenho contato com o pessoal motorista lá dos Estados Unidos e todos eles são unânimes em dizer que depois da criação da Proposição 22, caiu muito os ganhos dos motoristas. Então, já em movimentos de greve e outros já parando de trabalhar. Ou seja, se lá, que ainda tem alguma coisa a mais, eles não estão aceitando, quem dirá aqui que o governo está deixando passar desse jeito, fazendo na conformidade como a Uber quer. A outra coisa é que, se o nosso carro, que a gente não aceita, é o ganho por hora. R$ 32,00 por hora, ou seja, R$ 8,00, que é o nosso lucro dos 32, não é de longe suficiente para o nosso custo, para o nosso lucro. Esse valor de R$ 32,00 por hora, só um minutinho. Esse valor de R$ 32,00 por hora nada mais é do que um parâmetro para o governo. O governo chegou à conclusão de que, para que a sobrevivência da Previdência seja possível, todos devem pagar uma porcentagem sobre esses 32, é o mínimo. Então, o governo ele não olhou o lado do motorista para criar essa lei desse jeito, com R$ 32,00 a hora. O que a gente percebe é que o governo está satisfeito com R$ 32,00 por hora, de limite mínimo, para que possa ter a sobrevivência da Previdência. Só que nós sabemos que está muito longe do ideal para nós. O que nós precisamos é receber por quilômetro e por tempo, e o valor base que a gente tinha que ter. Esse é o modelo ideal, que inclusive a 536 está bem próxima disso. Eles falam em valores de R$ 1,80 o quilômetro. Então, esse valor por hora, ele não é aceito por qualquer motorista que seja, porque ele não atende às nossas necessidades. Outra coisa que o governo está deixando passar, o contrato da Uber, ele vai continuar sendo como é hoje. A Uber fazendo o que bem entender com a gente. Por quê? Porque é um contrato unilateral, onde ela estipula. Quando o governo colocou lá que você, motorista, não será excluído sem defesa, tudo bem, isso está na PL. Só que não fala em suspensão e bloqueios. Ou seja, a Uber vai continuar bloqueando, vai continuar suspendendo a maneira como ela quer, que está no contrato dela, está aqui. Um artigo aqui diz isso. Suspensão e bloqueios. Não se fala em defesa. Então, vamos continuar à mercê da Uber. Mas aonde é que está a nossa autonomia, então?
Nós não temos autonomia. Nós vamos continuar sendo regidos pela plataforma do jeito que é hoje. E o governo diz que, não, mas nós temos mecanismos. O Luiz Marinho, o ministro, falando, não, nós temos mecanismo de fiscalizar a empresa. Olha, gente, eu falo para vocês, até parece que o governo está sendo tão inocente a ponto de saber que a Uber, inclusive ele falou de abrir caixa preta da Uber. Gente, isso é um absurdo. A gente sabe como que funciona, como foi a criação da Uber. Para quem sabe como foi criada a Uber, sabe que ela é avessa a atender legislações. Então, a gente sabe que a gente vai sim continuar com esse PL, com essa regulamentação que o governo está dizendo. Não, podem ficar tranquilos, porque agora eles não vão conseguir dominar vocês, porque o governo está aqui cuidando de vocês, quando na verdade a gente sabe que não é isso. Quando eles falam que a Uber não pode... que a gente está falando, né, que o mínimo vai virar teto. O governo está rebatendo isso, dizendo que não, o mínimo não vai virar teto, porque a Uber ela vai ter obrigações de fazer com que as viagens cheguem para você, embora você já atinja o limite mínimo. Gente, qual que vai ser a vantagem da Uber ficar mandando viagens para quem já atingiu o limite mínimo, sendo que tem outros milhares em volta que não atingiu ainda, e ela teria que desembolsar. Então, a Uber vai continuar monitorando, manipulando e fazendo tudo do jeito que ela bem entende. Eu quero lembrar aqui também que nós estamos no Brasil, e em momento algum aqui, no projeto de lei, foi falado em segurança. Digo para vocês que tem lugar que 80% das viagens são para áreas de risco. Rio de Janeiro, por exemplo, o pessoal sofre lá. Tem muitos lugares que o pessoal, e não só lá, mas no Brasil inteiro. O Brasil é muito grande e a segurança, a insegurança, ela é patente. E em momento algum está no projeto de lei falando sobre segurança, sobre medidas de segurança tão necessárias. Quando eu, pai de família, deixo meus filhos em casa, coloco uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e me dirijo para uma área rural com 2, 3 passageiros, que sabe-se lá se é passageiro mesmo, e que essa plataforma já colocou eles dentro do meu carro, como que foi criado esse cadastro dessas pessoas? Por que hoje as pessoas conseguem entrar dentro do meu carro tão facilmente? E isso o governo deixou passar também. Lembrando que a própria 99, ela tem ali as fotos do passageiro, mas também é insuficiente e precisaria do perfil, né, de cada passageiro e de que cada passageiro fosse conhecido. Veja bem, o passageiro ele não pode entrar no meu carro se ele não for conhecido. Ele tem que ter um cadastro em algum lugar, todos os passageiros, mas são 3. Então, são 3 com cadastros, para que ele não se sinta à vontade para cometer algum crime. Olha, quem pediu a viagem foi ele, mas eu e o outro ali, a gente não é, ninguém sabe quem somos nós. Então, esse vai descer, vai ficar os 2 e pronto. E aí pode aprontar. Então, o governo também está deixando passar isso, numa PL tão importante. Isso não poderia ter deixado. Eu quero dizer também que deputados, senadores, cuidem da gente, mas pelos olhos do motorista. A gente sabe que precisa sim ter uma regulamentação, a gente sabe que vai ter, não vai ter como, a gente vai arcar aí com as nossas taxas de governo, mas a gente precisa ser visto como protegidos. E eu acho que assim, a gente está na mão de vocês, por favor. Deputados, senadores, cuidem da gente porque está difícil, né? E a Uber, ela já está se promovendo, inclusive, eu até anotei aqui, vice-presidente global Tony West. Ele fez uma reunião com o ministro do Trabalho, lógico que ele está procurando ajeitar o lado deles. Então, olha só como é que está. Então, a gente precisa insistir nisso e dizer que a gente precisa muito de vocês. Tá bom? Tem muito mais coisa, mas eu vou parando por aqui. Muito obrigado pela atenção e contamos muito com vocês.